Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Vishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shirupa Gauri Guru Varga, todos os Sridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 12. Então, nós lemos na última aula como Brajanata foi até Mayapur se encontrar com o Raghunatha Dasa Babaji Maharaj para fazer-lhe algumas perguntas. Então, sentado debaixo de uma árvore bacula, os Vaishnavas se reuniram e Brajanata pôde então se encontrar com o Raghunatha Dasa Babaji Maharaj, que lhe fez uma pergunta: quem é você, meu filho? E o Brajanata respondeu: eu sou alguém muito sedento pela verdade e eu há muito tempo desejo receber alguma instrução de você. Um Vaishnava que estava sentado próximo reconheceu Brajanata e disse: o nome dele é Brajanata Nyaya Panchanana. Não há nenhum erudito em Nyaya igual a ele em toda Navadvipa. Mas como ele desenvolveu... mas agora ele desenvolveu fé por Sri Satinandana Gaur Hari. Ouvindo então sobre a grande erudição de Brajanata, o Babaji idoso, Raghunatha Das Babaji, ele disse de maneira cortês: meu querido filho, você é um grande erudito e eu sou um tolo, uma alma miserável. Você é um residente do Dhamma sagrado do nosso Satinandana Gaur Hari. E nós, portanto, somos objetos de vossa misericórdia. Como nós podemos instruí-lo? Por favor, compartilhe conosco um pouco das narrativas purificadoras do seu Gauranga e pacifique os nossos corações que estão queimando. Enquanto Babaji Maharaj e Brajanata conversavam dessa maneira, os outros Vaishnavas gradualmente se levantaram e
foram cada um fazer os seus respectivos serviços. Então Brajanata disse: Babaji Mahashaya, eu nasci numa família brahmana e, como resultado, eu sou muito orgulhoso, né, da minha erudição. Por conta do meu egoísmo de ter um nascimento elevado e também conhecimento, eu acho que toda a terra está ao alcance das minhas mãos. Eu não tenho qualquer ideia sobre como honrar os sadhus e as grandes personalidades. Eu não posso dizer por que boa fortuna eu despertei fé por sua pessoa e por seu comportamento. Eu desejo perguntar-lhe algumas questões, né, fazer-lhe algumas perguntas. Por favor, responda-as, compreendendo que eu não vim aqui com nenhum outro motivo senão este. Brajanata então perguntou a Babaji Mahashaya, né, com muita avidez: por favor, me instrua. Qual é a meta máxima da vida de uma diva? E qual é o processo através do qual podemos alcançar esta meta? Enquanto eu estava estudando o Nyaya Shastra, eu concluí que a diva ela é eternamente separada de Ishvara e que a misericórdia de Ishvara é a única causa para as divas alcançarem mukti. Eu compreendi também que o método específico através do qual a misericórdia de Ishvara pode ser alcançada é chamado de sadhana. O resultado que pode ser alcançado através de sadhana é então conhecido como sadhya. Eu revisei diversas vezes o Nyaya Shastra com o questionamento, né, do que seria sadhya e sadhana. No entanto, o Nyaya Shastra permanece completamente silencioso sobre este assunto. Ele não proveu nenhum tipo de resposta para mim. Por favor, diga-me as suas conclusões a respeito de sadhya e sadhana. Então, Raghunatha Dasa Babaji, que era um discípulo de Shri Raghunatha Dasa Goswami e que não era apenas um erudito, mas também um santo autorrealizado. Ele viveu por longo tempo no Radha Kunda, sob o abrigo dos pés de lótus de Raghunatha Dasa Goswami. E todas as tardes ele ouviu diferentes passatempos de Sri Chaitanya Deva. Raghunatha Dasa Babaji regularmente conversava sobre verdades filosóficas com Krishna Dasa Kaviraj Mahashaya, e qualquer dúvida que surgisse, eles resolviam rapidamente perguntando para o próprio Raghunatha Dasa Goswami. Então vejam bem, o Raghunatha Dasa Babaji, que o nome é igual ao do guru dele, Raghunatha Dasa Goswami, teve a oportunidade de se associar com esses grandes Vaishnavas, né? Inclusive com Krishna Das Kaviraj, o autor do Chaitanya Charitamrita. Então, ele é da mais alta qualificação. Após a partida deste mundo de ambos, Raghunatha Dasa Goswami e Krishna Das Kaviraj Goswami, Sri Raghunatha Dasa Babaji veio para Sri Mayapur e se tornou o principal Pandita Babaji de toda Gaura Mandala. Ele e Premadasa Paramahansa Babaji Mahashaya de Godruma costumavam conversar sobre assuntos sobre Sri Hari absortos em prema. Então, o Premadasa Paramahansa Babaji é o primeiro, né, a ser mencionado por Srila Bhaktivedanta Thakur no começo do Jaiva Dharma, né, que depois se tornou o guru do Vaishnava Dasa, né? Muito bem. Então, o Babaji, ele disse o seguinte: Nyaya Panchanana Mahashaya, qualquer um que estude o Nyaya Shastra e então questione sobre sadhya e sadhana,
é certamente abençoado neste mundo, porque a principal meta do Nyaya Shastra é compilar verdades axiomáticas através de uma análise lógica. Então, é uma perda de tempo estudar o Nyaya Shastra simplesmente para se ocupar em argumentação seca e em debate inútil. Se alguém assim o faz, e o seu estudo de lógica, então, produz o quê? Um resultado ilógico. O seu labor, o seu trabalho é fútil e ele simplesmente passa a sua vida em vão. Sadhya significa a verdade, tattva, que é alcançada através de uma prática específica. Esta prática é chamada de sadhana e é o caminho através do qual se adere para obter a sadhya, ou a meta. Aqueles que estão iludidos por Maya veem diferentes objetos como a meta última da vida, de acordo com as suas tendências individuais e qualificações. Na realidade, no entanto, existe apenas uma meta superior. Existem 3 metas que nós podemos tentar alcançar, né? E diferentes indivíduos podem escolher uma ou outra de acordo com as suas tendências ou qualificações, adhikara. Essas 3 metas são Bhukti, desfrute material, Mukti, liberação e Bhakti, ou seja, serviço devocional. Aqueles que estão absortos em atividades mundanas e que estão distraídos por desejos de prazeres materiais, aceitam Bhukti como a sua meta. Os Shastras são comparados a uma vaca que satisfaz a todos os desejos, ou seja, Kamadena. Para que um ser humano possa obter qualquer objeto que ele deseja. Os Shastras tratam ou abordam, né, Karma Kanda. Né? Não, perdão. Os Shastras que falam de Karma Kanda explicam que o desejo material é a meta. Para aqueles que são aptos a se ocupar nas ações fruitivas, e esses Shastras delinearam toda uma variedade de prazeres materiais que alguém pode possivelmente tentar obter neste mundo. Tendo aceito um corpo material neste mundo, as divas elas são particularmente inclinadas ao prazer sensual. O mundo material é uma morada para facilitar o desfrute através dos sentidos materiais. O prazer que nós desfrutamos através dos sentidos, desde o nosso nascimento até a morte, é conhecido como desfrute que pertence à vida material, ou seja, Aihika Sukha. Ou seja, é uma felicidade mundana, material, temporária, ínfima, né? Insignificante, mas que dentro da ignorância dessas almas condicionadas parece que é algo fantástico, parece que é algo sensacional. Na verdade, as pessoas, por exemplo, depositam muita expectativa de felicidade, por exemplo, na relação, né, com o sexo oposto. Né? A meta da vida de 99,9% das pessoas no mundo e na existência material em todos os tempos é encontrar um parceiro, uma parceira para a vida toda. Praticamente tudo se resume a isso. Né? E com essa parceira ou parceiro irá haver o que? Um desfrute carnal. E para eles isso é o sucesso na vida. A vida inteira se resume a isso. Não é verdade? Mas tudo isso é insignificante perto da grandeza, da grandiosidade, né, da felicidade espiritual, do prazer espiritual,
Então, aqueles que conseguiram provar, nem que seja uma partícula, né, desse prazer espiritual, eles automaticamente perdem o interesse por qualquer outro, né, porque tudo mais perde a razão, perde o sentido, perde a, a importância, né, e se torna completamente desprezível, irrisório. Muito bem. Existem então diferentes tipos de prazeres sensuais que podem ser desfrutados, né, até que a pessoa encontre, num estágio após a morte. E isso é chamado de amutrika sukha, ou seja, é o desfrute que pertence à próxima vida. Por exemplo, os prazeres celestiais, né, incluindo a residência em Swarga, né, ou em Indraloka, né, ou então poder observar a dança das donzelas celestiais, conhecidas como apsaras, beber o néctar da imortalidade, o soma, cheirar o perfume das flores, né, e ver a beleza dos jardins Nandanakanana, né, ver as maravilhas de Indrapuri, na cidade de Indra, ouvir as canções melodiosas dos Gandharvas e se associar com os seres celestiais, conhecidos como os Vidyadharis, né? Então, tudo isso são o quê? Prazeres que a pessoa pretende ter na vida futura, né? Partindo do princípio, claro, que ela está na Terra agora e que ela, então, deseja ascender aos planetas dos semideuses para, então, desfrutar. Então, isso é chamado de amutrika sukha. Muito bem. Acima de Indraloka, estão os planetas Maharloka, Janaloka, Tapoloka e finalmente Brahmaloka, que é o mais elevado dos planetas no universo material. Os Shastras oferecem uma descrição muito parca sobre Maharloka e Janaloka. E sobre os prazeres celestiais em Indraloka, né? E algumas descrições também sobre Tapoloka e Brahmaloka. Em contraste, o prazer sensual, né, deste planeta Terra, Burloka, é extremamente grosseiro. A regra é que quanto mais elevado é o sistema planetário, mais sutil são os sentidos e os seus objetos respectivos. Essa é a única diferença que existe entre essas moradas. Do contrário, a felicidade disponível em todos esses planetas são meros prazeres sensuais. E não existe felicidade nenhuma além disso, né? Para aqueles que encaram isso como felicidade. A felicidade espiritual, no caso Chitsukha, não está presente em todos esses planetas, porque a felicidade encontrada neles está relacionada com o corpo sutil, que consiste de mente, inteligência e ego. E ela é meramente um reflexo, né, da consciência pura. O desfrute de todos os tipos de prazeres é chamado de bhukti, e o sadhana para essas divas acaba as aprisionando no ciclo kármico, que consiste em atividades que que são adotadas, né, para satisfazer as suas aspirações em bhukti. Ou seja, quanto mais você deseja o desfrute, mais você se enreda em karma e mais você se vê preso nesse ciclo de nascimentos e mortes. É dito no Yajurveda 2.5.5: Swarga Kamo Swamedam Yajet. Aqueles que desejam alcançar os planetas celestiais devem executar o Ashwamedha Yagya. Os Shastras descrevem muitos diferentes tipos de sadhana para se obter bhukti.
E esses são alguns tipos de sacrifícios chamados de Agnistoma, ou seja, oblações oferecidas a uma certa classe de devatas, de semideuses. Né? Perfurar poços, construir templos, né? Ou seja, fazer caridade, trabalho social, né, para os demais, né? Fazer cerimônias na lua cheia e na lua nova. Então são cerimônias que geram o quê? Um resultado de bhukti. Bhukti é um objeto de sadhya, né, para aqueles que aspiram o desfrute material. Alguns que estão oprimidos pelas misérias da existência material consideram os 14 sistemas planetários, que são uma morada do prazer material, como sendo inúteis. Essas pessoas, portanto, desejam se tornar livres do ciclo de karma. Elas consideram que mukti é o único sadhya, a única meta, e que bhukti é simplesmente um aprisionamento. Tais pessoas dizem: aqueles que são inclinados para o desfrute material não conseguem perceber a meta de bhukti, não conseguem alcançar, a meta de bhukti, eles são inclinados a alcançar a meta de bhukti através do karma kanda. No entanto, Bhagavad Gita 9.21 diz: Kshine punya martya lokam vishanti. Quando os créditos pessoais foram exauridos, eles novamente entram nos planetas da mortalidade. Ou seja, quando você alcança esses planetas celestiais, você tem um tempo, um crédito para você conseguir permanecer ali dentro. Quando termina, você volta para a Terra. Ou seja, não é uma liberação, não é eterno, né? Muito embora assim o desejem que seja, né, aqueles que aspiram por bhukti. Então, este verso, ele define claramente, né, que bhukti é perecível e não eterno. Qualquer objeto que se decomponha é material, não espiritual. Então, devemos fazer sadhana apenas para obter o quê? Objetivos eternos. Mukti é eterna. Então, ela deve ser certamente um objeto de sadhya para as divas. Mukti pode ser obtida através de 4 diferentes sadhanas. São eles: a discriminação entre eterno e temporário, a renúncia ao desfrute dos frutos do mundo e do próximo mundo, né? Ou seja, dessa vida e da próxima vida, desenvolver 6 qualidades, como o controle da mente e dos sentidos, e o cultivo do desejo por liberação. Essas são as 4 atividades de um verdadeiro sadhana para mukti. Então, esse é o ponto de vista daqueles que consideram mukti como um objeto a ser alcançado. E os Shastras da divisão Jnana Kanda apresentam esta análise de sadhya e sadhana. Então, vocês têm 3 tipos, nós temos, de divisões dos Vedas. O primeiro, Karma Kanda, que advoga bhukti, que é o desfrute sensorial que nós lemos em primeiro lugar. O segundo, Jnana Kanda, que propõe mukti como objeto de sadhya, né? Objeto do sadhana, que é a sadhya, que é mukti. E depois nós teremos então Bhakti Kanda, que propõe que Bhakti é o objeto supremo a ser alcançado pelas divas. Esse sim, o mais benéfico de todos. Os Shastras são como Kamadhenu, a vaca que satisfaz todos os desejos. E eles então arranjam diferentes situações para que as divas, de acordo com o seu adhikara, né, possam então praticar algo.
Mukti é geralmente entendida como sendo a suspensão do ego individual, a anulação do ego individual. No entanto, se as divas elas mantêm a sua existência individual, né, e a sua identidade quando ela obtém essa mukti, então mukti não pode ser a meta final. Isso significa que as divas podem apenas obter mukti até o limite da aniquilação do indivíduo, né? Ou seja, o nirvana. Mas as divas são eternas. Então, como elas podem ser de fato aniquiladas? Elas não podem. Isso está confirmado no Shvetashvatara Upanishad. O que ele quis dizer com isso? Srila Bhaktivinoda Thakur quis dizer que Mukti prevê a anulação total da existência individual do sujeito, seja através do Nirvana, seja através da fusão no Brahman. Só que a diva por si só ela é eterna, então ela não perde nunca a sua individualidade. Então Mukti também é impossível de ser alcançada por essa teoria. Então o verso do Shvetashvatara Upanishad diz: Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yovidadati kamam. Este ser supremo e eterno existe entre todos os outros seres que também são eternos. Este ser de consciência suprema vive entre todos os demais que também têm consciências que são entidades conscientes. Ou seja, existe um ser supremo e eterno e consciente, em meio a uma variedade de outros seres que são eternos e que são conscientes, mas não são supremos. Ou seja, Deus e as almas e as divas. Ambos eternos e conscientes, porém um é supremo e os outros são todos equivalentes. Tá. Muito bem. Esse e outros mantras védicos estabelecem que a diva é eterna e que a aniquilação da existência individual, o nirvana, é, portanto, impossível. Aqueles que aceitam esta conclusão entendem que a diva continua a existir em sua individualidade após ela alcançar mukti. Consequentemente, eles não aceitam que bhukti ou mukti sejam a meta suprema. Ao contrário, eles consideram que bhukti e mukti são, na verdade, metas equivocadas, né, de uma natureza estranha à diva, de uma natureza estranha à natureza da diva. Ou seja, não combina com a natureza da alma, bhukti e mukti. A alma, na verdade, não quer e não precisa de nada disso. Ela precisa apenas do quê? De bhakti, de servir o Senhor Supremo, exercer o papel para o qual ela foi criada pelo próprio Ser Supremo. Então a pergunta que nós devemos fazer é: não é o que eu quero da minha vida, mas é o que Deus quer ao me criar. O que Deus quer de mim, o que Deus quer da minha vida ao me criar. Essa deve ser a nossa pergunta. Todo esforço deve ser para alcançar esta meta de Bhakti. Então, o resultado desse esforço, né, para alcançar é conhecido como sadhya. E a prática que adotamos para chegar a esse resultado é conhecido como sadhana. Se você pensar um pouco profundamente sobre isso, você verá que as metas das entidades vivas, né, e os meios que elas adotam para alcançá-las são, na verdade, o quê? Elos consecutivos de uma corrente. O que é sadhya agora se torna sadhana, que é o meio para se alcançar a próxima meta mais tarde. Se adotamos esta corrente como causa e efeito, eventualmente podemos chegar a um final
desta corrente. O efeito ou sadhya que é alcançado ao final desse estágio é o mais elevado sadhya, o qual não se torna sadhana para nada mais, porque não existe outra sadhya além desta. Quando nós cruzamos todos os links desta corrente de sadhya e sadhana, finalmente chegamos ao final dela, ou ao começo, que é conhecido como Bhakti. Bhakti é, portanto, o sadhya mais elevado. Por isso, as divas eternas, o estágio de perfeição das divas eternas, é então chamado de Nityasiddha Bhava, é o estágio de Bhakti. Toda ação na vida humana é um link para esta corrente do sadhana e sadhya, ou seja, causa e efeito. A seção de Karma Kanda, desta corrente de causa e efeito, consiste em muitas junções, muitos elos de correntes juntos. Quando então progredimos além deles, existe uma outra série de elos que vem de uma outra seção chamada Jnana Kanda. E finalmente, a seção de Bhakti começa quando a seção de Jnana termina. A sadhya final na corrente de karma é Bhukti. O final na corrente de Jnana é Mukti. E o final da corrente de Bhakti é Prema Bhakti. Se você reflete sobre a natureza do estado de perfeição das divas, você deve concluir que Bhakti é ambos sadhana e sadhya. Karma e Jnana não são a meta final de sadhya e sadhana. Por isso eles são o quê? Estágios intermediários. O que Srila Bhaktivinoda Thakur quis dizer? É simples. É o seguinte: tudo que você faz para alcançar a meta de karma e jnana não é ou não tem nada a ver com essa meta em si. Ou seja, o processo sadhana é diferente da meta. Tá? O que você pratica como sadhana não gera um resultado igual a ele, gera um resultado diferente, uma meta diferente. Porém, em Bhakti não é assim que funciona. Tudo o que você faz no processo de sadhana, você também fará no processo de sadhya, a meta. Ou seja, os 64 diferentes processos de Bhakti são praticados tanto durante o sadhana, tanto quanto durante o sadhya. Ou seja, você não deixa de praticar Bhakti quando você alcança os frutos de Bhakti. Mas você deixa sim de praticar o karma quando você alcança o fruto de karma. Você deixa de praticar jnana quando você alcança os frutos de jnana. Por isso, por esse argumento, esse processo que separa sadhana e sadhya, no caso de mukti e de bhukti, ou de karma e jnana, mostram que eles são processos imperfeitos. Eles não são processos absolutos e, portanto, não são eternos e nem perfeitos. Mas Bhakti, por ser absoluta e eterna, ela não se relativiza, ela não se divide, nem no processo de sadhana, nem no processo de sadhya. Por isso, Bhakti é superior a todos esses. Esse é um dos argumentos para se demonstrar como Bhakti é superior a todos os demais. Então, portanto, Srila Bhaktivinoda Thakur diz: karma e jnana são processos intermediários, não são processos finais. Intermediários no sentido de que você passa por eles na vida, mas você não consegue chegar a uma existência eterna através deles. Tá? Então essa foi a resposta de Raghunatha Das Babaji, a primeira pergunta do Brajanatha. Então a gente vai continuar na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.